Pode Crer Consórcio, Suzana Rigg Investimentos está no ar e hoje nós estamos no 15º episódio com uma convidada que vai ser apresentada já já, mas eu já vou falar para você qual é o tema da nossa conversa. Ela tinha um financiamento, 35 anos pela frente. E quitou o financiamento com quem? Com o consórcio. Mas nós vamos saber todos os detalhes dessa história incrível. Primeiro, dando boa noite para a nossa anfitriã. Boa noite, Suzana. Boa noite, Cris. Boa noite, Ruth. Boa noite. Sejam bem-vindas. Obrigada. Vai apresentar a nossa convidada. Quem é a nossa convidada? Essa convidada, Cris, é uma pessoa muito especial, não só porque é minha cliente, mas porque ela vem também lá do tempo da Taqui, onde nós nos conhecemos, né? Verdade. E ela foi buscar uma forma de comprar um imóvel, ela e o marido dela, sem juros. E eu passei o consórcio do imóvel para vocês. E ela confiou no consórcio e foi pagando. Mas a história dela é bem linda, porque nesse meio tempo, Cris, isso foi em 2013. Isso, 2013. 2013. Ela pagou um bom tempo de consórcios e acabou fazendo um financiamento. Durante esse período do consórcio, ela fez um financiamento. Fez um financiamento, porque ela disse que está demorando muito. O marido dela também achou que estava demorando muito, mas eles conciliaram, continuaram, né? Tendo assistência, né, na conciliação, de conciliar as duas parcelas e pagaram. Em 2019 iniciou um financiamento. Isso, 2019. Em 2024, Isso aí, abril de 24. abril de 24, contemplaram a carta no consórcio. E aí, gente, imagina, quitar um financiamento, reduzindo todo o juro e reduzindo todo o prazo. E isso eu vou deixar para ela contar para vocês. Olá, primeiramente, boa noite, Cris, boa noite, Suzana. Boa noite. Agradecer a oportunidade de estar aqui contando a minha história sobre o meu quitação do meu financiamento através da carta de crédito do consórcio. Que, assim, espero ajudar muitas pessoas que também têm dúvidas, que às vezes não têm o conhecimento necessário a respeito do consórcio. E a primeira coisa que a gente pensa em aquisição do imóvel é eu vou fazer um financiamento, né? Vou no financiamento. Tu não pensa em paralelo outra forma de fazer essa aquisição. E aí eu contar minha história para você sobre lá em 2013, eu estava lendo o jornal e vi ali numa manchetezinha: HS Consórcio, faça seu consórcio, meia parcela até a contemplação. Me chamou a atenção o quê? A meia parcela. Ah, mas meia parcela, tá bom, até contemplar, né? Claro. Vamos lá. E aí eu fui até aqui no centro de Santa Maria, e encontrei a Suzana, que lá estava. E aí começou a minha história com a HS. E aí a gente fez a carta de crédito, né, de período de 15 anos, pagando. A gente começou com um valor X, que cabe ressaltar que cada ano esse valor vai tendo as suas correções, né? E aí eu comecei a pagar a meia parcela até então, lá em 2013. Mas, em 2018, surgiu a oportunidade de comprar um apartamento na planta, no bairro ao qual eu já residia, e eu gostava muito desse bairro. Queria comprar um imóvel naquela região. E começaram a construir um empreendimento ali. E aí eu fui atrás, né, da imobiliária, a qual estava vendendo esse empreendimento, e fiz o financiamento desse apartamento que eu queria nessa região, na planta, em 2018. E aí só comecei a pagar o financiamento mesmo quando eles me entregaram o apartamento em 2019. Então, eu continuava pagando o consórcio, e no meio disso eu fiz o financiamento. Porque no momento eu achei assim, não vou perder essa oportunidade, eu quero comprar esse apartamento aqui, nessa região, vou aproveitar e vou fazer o financiamento para garantir ali o meu apartamento naquela região ao qual eu queria. Mas aceitei as condições do financiamento, que era bem alto, a taxa de juros e a parcela era bem alta, porque eu tinha segurança que eu pagava o meu consórcio, que eu sabia que a Suzana já tinha me orientado que eu contemplava essa carta, eu financiava já o meu financiamento. Acho que até no dia que eu fiz esse financiamento, eu liguei para a Suzana. Se não me engano, tu não vai recordar. Mas eu liguei: Suzana, eu vou financiar um apartamento. Consigo quitar depois com a minha carta de crédito contemplada, assim que eu lá sair? Sim, você consegue. Peguei, fui lá e fiz. Assumi aquela parcela meia alta, mas fiz. Ela te encorajou, Me encorajou. no sentido de que Sim, quando contemplar... Porque naquela época ainda...
eu também já eu te pagava, não tem todo aquele conhecimento, fica meio assim. Daí confirmei com ela antes de assinar o contrato, no caso, e fazer o financiamento. E aí, comecei a pagar. Para vocês terem a noção, era 2 parcelas, somando a parcela bem alta do financiamento e mais o consórcio. A meia parcela do consórcio. A meia parcela do consórcio dava um valorzinho bem elevado. Então, assim, ó, tu tem que ter fé e persistência para conseguir conciliar os dois. E aí, nesse meio tempo, acho que foi em 2021, eu contemplei a carta. Mas eu desisti dela, tu que só pode contemplar, e ou você aceita pegar o crédito ou continua pagando as parcelas normalmente até contemplar de novo, né? E aí eu contemplei a carta e daí eu desisti, não quis a contemplação, porque naquele momento, naquela época, uma carta minha mais antiga, tu tinha que dar uma entradinha, tu tinha que dar um pouquinho uma diferença em dinheiro, em espécie, que hoje já não ocorre mais, né? Hoje tu desconta tudo da própria carta. Você não desembolsa nenhum real, né, Suzana? Exatamente. É isso, né? Não desembolsa nenhum real. Mas como a minha carta era mais antiga, tinha que dar uma diferença, né, Suzana? E aí, nesse período, eu achei, como eu dava no valor altinho de diferença, eu optei por continuar pagando as parcelas e tentar a contemplação em outro momento. E foi o que aconteceu. Em abril de 2024, nós contemplamos, e aí nós pegamos e contemplamos nossa carta de imóvel, e com isso fizemos todo o processo de quitação do nosso financiamento. E hoje restam 24 parcelas, e o meu financiamento era em 35 anos, e são 420 meses. Então... Tu já tinha pago 5 anos. Já tinha pago 5 anos. Isso porque foi em 2019, né? Tinha pago 5. E aí eu contemplei em 2024, já seria os 5 anos, né? E mesmo assim, o teu saldo devedor estava em 450 mil. Isso, 450 mil. E tu tinha mil. financiado 140 mil. 140 mil. Suzana, para nós conseguirmos, porque a história da Ruth é incrível, né? Quando nós conversamos antes de começarmos a fazer o nosso Pode Crer aqui, e é impressionante a persistência, como tu chamou a atenção, né? A resiliência de vocês, um momento difícil de juntar 2 parcelas, mas só para quem não conhece financiamento, quem está nos assistindo, escutando, tu poderia nos fazer entender. Por exemplo, agora vocês falaram, eram 420 meses, 35 anos. Imagina que a gente tem um filho, ele vai estar adulto lá com 35 anos e a gente está pagando ainda. Sim, era o que eu pensava. Esse financiamento. Isso te assustava um pouco, Ruth? Exatamente, porque é um prazo muito elevado. Muito elevado. Ela pagou 5 anos do financiamento, a parcela era em torno de R$ 1.900, né, Ruth? Isso. E faltavam para ela 235 meses quando ela fez a quitação, né? E ainda assim faltavam 450 mil reais, mas o apartamento dela não era 140 mil? Como é que o apartamento era 140 mil e ela ia pagar o valor de 3 apartamentos? Bom, isso é uma coisa que é natural, né? Hoje tu vai fazer um financiamento, os juros já estão embutidos, né, Cris? Então, tem um juro, todo o período do financiamento, dos 30 ou 35 anos, tem o juro embutido. Então, o banco ele não libera se não tiver esse saldo devedor, né? Hoje está mais ainda. Hoje, se ela for pegar 140 mil, nós fizemos um cálculo, né? Nós estávamos fazendo um cálculo aí, dava 644 mil, né? Mais quase 4 vezes o valor. Cabe ressaltar que esse cálculo aí, as parcelas seriam decrescentes, então, quando tu ia pagando em dia, vai diminuindo um pouquinho, né? Mas bem pouquinho. Então, me diz para mim, quanto diminuiu nos 5 anos, para mim entender? Diminuiu não muito, não um valor muito significativo. Porque, na verdade, ele não diminui tanto, né, Ruth? Ele tem um saldo devedor, que ele chega no final, na metade, nos 15 anos, então tu pagou os juros do teu imóvel. Isso. E depois tu vai pagar o imóvel. Então, tu paga primeiro os juros, depois o imóvel. A amortização é menor. É menor, sempre, no começo. Ela relatou para a gente, Suzana, sobre um momento que ela fez o consórcio e ela te fez uma ligação quando ela foi fazer o financiamento para saber, Suzana, quando eu for contemplada, eu consigo quitar o financiamento? Qual foi a linha de raciocínio dela? A segurança, né? A segurança, ela já vinha, nós vínhamos acompanhando, né? Isso. E a gente também estava ofertando o lance da própria carta ali, né? Um percentual que a gente oferta o lance de 30%, né? E aquela diferencinha. Como ela contou ali, né? Quando ela contemplou, ela não tinha disponível. Até foi quando tu tinha ganhado o teu bebê? Isso, exatamente. E aí ela não se achou, digo assim, segura naquele momento. Mas ela pensou,
Surgiu a oportunidade no meu bairro, foi o que ela disse, né? Aí ela me ligou para ver se podia quitar. Então, ela tinha que ter segurança disso aí. Porque não adianta, ela imagina, faz um financiamento depois, aí ela teria ou que parar o de consórcio, ou, né, outro tipo de... E hoje, com a liberação do Banco Central, hoje que eu falo há muito tempo, né? Já há algum tempo atrás, o Banco Central liberou, então, para quitação. Como é que foi a quitação? Eu quero que tu fale para mim. Como é que foi o atendimento da quitação do teu imóvel com a Jordana aqui? Como é que foi aqui? Eu quero que tu fale. Não, o processo de quitação após a contemplação foi... tem bastante trâmite burocrático, mas a Suzana te dá todo o amparo. Ela nos orientou, uma pessoa própria para isso, que nos dava todo o passo a passo, toda a orientação de como seguir ali o processo de documentação e tudo mais. Então, assim, ó, a Suzana te orienta desde o início para tudo. Te orienta indicando uma pessoa, claro, especialista nessa parte pós-contemplação, que tem pessoal que trabalha com isso, com pós-contemplação. Nós temos a Jordana que nos faz isso hoje, né? Que faz o trabalho com a documentação, com os nossos clientes. Isso. E faz o passo a passo, ajuda, orienta vocês. Porque tem todo um passo a passo, né? E aí ela nos orientava, tinha uma dúvida, mandava e ela nos orientava. Mas foi bem tranquilo. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Isso que importa também. Porque qual é a dúvida maior hoje, Cris? Eu vou comprar a dívida do meu financiamento com o consórcio, mas como é que vai ser isso aí? Muito burocrático, né? As pessoas pensam, é muito burocrático. E, na verdade, não é. Não é. Burocracia tem em tudo, né? Quando tu vai fazer teu financiamento, tem burocracia. Tudo para fazer tem burocracia. Mas é uma burocracia que tu consegue, com o auxílio delas, fazer bem tranquilamente. Não é nada... que não consiga. Agora, Ruth, tu falou ali sobre a resiliência, a paciência, mas mesmo tendo isso, durante esse percurso que vocês tiveram, né, em alguns anos, conciliando a meia parcela do consórcio com o financiamento, vocês enfrentaram dificuldades? Foi um período que às vezes dava até vontade de parar ou de preferir um ou outro? Foi difícil? Sim, com certeza. Muitas vezes... No caso, eu pensava, vou parar o consórcio. Primeiro que eu penso, vou parar o consórcio. Não, posso deixar de pagar o financiamento, porque é minha casa. O consórcio não estou contemplada ainda, né? Vou esperar. Que espere. Muitas vezes passamos por essa situação. E até algumas vezes a gente até deixou de pagar a parcela e depois a gente fez o termo aditivo e voltava. Mas a gente sempre voltava. Sempre continuava o pagamento, mas muitas vezes passou a vontade de, não, vou parar. E tu falou, por exemplo, que sentia também uma certa agonia de imaginar 35 anos. 35 Como é que tu pensava sobre isso? Porque 35 anos é uma vida, né? Como é que tu pensava, o que eu vou fazer 35 anos, esse valor todos os meses saindo da nossa conta? Era ruim? Era ruim. Era ruim, era angustiante, né? Pensar 35 anos até o apartamento ser meu mesmo, né? Porque até então tu tá pagando e não é teu, né? Sim. E tu tem só a concessão ali de uso dele. Mas era angustiante pensar todo esse tempo pagando. Agora, quando foi contemplado? Porque, claro, como vocês falaram, esse consórcio foi feito lá em 2013. De lá para cá já melhorou muitíssimo, já facilitou muito mais. Mas como é que foi no dia que tu soube que foi contemplada? Como é que foi a sensação? Quem que soube primeiro? Tu, teu esposo? Como é que foi esse dia? Foi meu esposo, que a HS ligou para ele que ele tinha sido contemplado. E aí? Foi uma euforia, né? Porque pensava, não, graças a Deus agora. Em primeiro lugar, eu vou ter uma conta só, né? Não tem que estar, né, conciliando duas contas, que era o pagamento do financiamento juntamente com a meia parcela do consórcio. Agora eu vou reunir numa só e pensar que aqui a pouco tempo o meu apartamento vai ser meu, tá? Não vai ser meu, não. Que aqui tá aquele menos tempo e ele não ia precisar pagar tantos juros em tanto tempo. Abreviou quanto tempo de pagamento para vocês? Metade, né? Metade. De 35 anos baixou para 15. Não, mais do que a metade. Mais do que a metade. Hoje tu tem que pensar o seguinte, né? Eu acredito que como nós conversava muito, né? Disse, Suzana, o que me deixa mais tranquila é eu estar pagando um consórcio. Exatamente. Eu estar pagando um consórcio. Porque a função do financiamento longo realmente dá e dá uma insegurança também, né? Que não sabe que não é teu ainda. Não é teu, né? E então, por que ela se manteve pagando? Primeiro, a gente tem que ter o quê? Um objetivo. Exato. Mas eu gostaria... Um cliente disse para mim assim, Ruth, faz uma semana, precisamente, que eu estava na casa dele. Eu queria uma solução imediata. Eu gostaria desse negócio para ontem. Aí eu olhei para ele e disse assim, o senhor está dentro dessa casa hoje? Sim. Essa casa não foi financiada? Sim. E o senhor quer quitar seu financiamento?
Sim. Então, o senhor já tem a solução para ontem? É. Aí ele entendeu. A solução que o senhor queria para ontem, o senhor está pagando. O senhor está pagando o preço dessa solução para ontem. É, E tu financiamento. conciliou esse preço. Né? Então, tem que ter um Exatamente. objetivo definido, tem que ter um objetivo certo, de que o tempo, agora em 15 anos, Ruth, tu imagina esse teu apartamento quanto está valendo, né? E pela quantidade do que tu colocou ali na quitação Exato. de valores. E hoje uma parcela, uma porcaria de parcela, como eu digo, né? Baixíssima a tua parcela. Para ti, 24 meses. E tu quitou com todos os juros do financiamento. 450, ela quitou por 169 mil. Nossa, de 450 por 169 mil. Isso. Isso porque teve algumas coisas ali, né? De 140 teve umas correções, Isso. teve a enchente que tu falaste, né? Isso. Teve É. alguns negócios que daí Isso. foram, que a Caixa deu uma oportunidade, né? Isso. Para o cliente não pagar naqueles Isso. meses, daí ficou somando. Isso também oportunizou tu continuar pagando. Isso é legal, Isso. né? Mas na hora que foi quitado, então era 169. Exato. E tu deixou de pagar 450 com 169. Isso. E agora só tem mais 2 anos para pagar. Isso. É isso, gente. É sobre isso. Imagina. É a oportunidade da pessoa sair de um financiamento ou Isso. sair de um aluguel que Isso. nunca vai ser teu. Isso, primeiramente, tu sair do aluguel, né? Tu pensa assim, faz o consórcio para te sair do teu aluguel. E também, se tu financiou alguma coisa, ou pensa em financiar, para te não ficar tanto tempo pagando um financiamento, e tu quitar em menos tempo, através do consórcio, o teu financiamento, ou o teu imóvel ali, e não pagar menos juros, né? Menos, bem menos. né? Quando tu abriu o jornal, lá em 2013, 13. tu já sabia alguma coisa de consórcio? Tu já conhecia Não. alguém que tinha feito consórcio? E o que te chamou a atenção naquele anúncio do jornal que fez A tu meia começar a ter parcela. consórcio? A meia parcela. Isso foi definitivo para ti? Foi definitivo, meia parcela. E quando tu pagava meia parcela, era um valor, Isso. ok. Mas Isso. quando tu juntou com o financiamento... Não, e cabe lembrar que na época de eu pagar a meia parcela, eu pagava aluguel junto com a meia parcela. Por isso que me chamou a atenção a meia parcela, mas meia parcela eu consigo Conciliar. somar com o aluguel Agora ali. uma parcela inteira já não. Entendeu? E eu pagava aluguel na época, né? Até 2019 eu pagava aluguel. Aluguel e o consórcio também, que cabe ressaltar, né? Agora, é muito, eu te ouvindo falar, eu faz recordar que a Suzana sempre fala sobre a organização financeira, né? Sobre a educação financeira. Isso. O que tu poderia dizer, Suzana, para quem hoje está numa situação que a Ruth viveu? Que era uma situação de aluguel, que tem intenção de fazer um consórcio, que em algum momento faz um financiamento. Que orientação tu pode dar para essa pessoa? O que ela precisa fazer para que ela reverta a situação? Porque vocês reverteram uma situação de aluguel para uma situação de agora, daqui 2 anos, um imóvel quitado, pago. Isso aí. O que tu pode dizer para a pessoa que ainda tem a sua vida financeira desorganizada, bagunçada? Que caminho que tu pode oferecer para essa pessoa? Bom, Cris, do que eu sempre falo, né? O importante é a pessoa se oportunizar a dar um tempo para ela. O que é esse tempo para ela? Quando eu digo, eu gostaria de falar com você pessoalmente, porque daí eu vou fazer um mapeamento financeiro, vou dar direção, vou fazer... Nós vamos formar algo assim, uma linha do tempo, né? Hoje a gente pode dizer assim, o que você quer daqui a 5 anos? A gente pode prever para ela. Porque também nós temos que lembrar que nesse meio tempo o teu consórcio ele não ficou estático. Não. Ele ficou tendo a correção e vocês ganharam muito dinheiro com isso. Isso, vai ter a Ganhou correção. Ó. muito dinheiro, na verdade. Realmente. Porque assim, a parcela sobe um pouquinho, mas o crédito sobe, Também sobe. bastante, né? Exato. Então, o que facilitou tu reduzir tudo o que tu reduziu da própria carta, tu deu o lance da própria carta. Isso. E todo o saldo devedor ficou bem menor em função do quê? Da correção que tu tiveste nesses 120 e poucos meses. Exatamente. Pensa assim, ó, gente, 120 e poucos meses. 100 e o quê? 132 meses foi? Isso. 132. Isso, pagando, 132 meses são quantos anos? 11? 11 anos. 11 anos? Né, David? 11 11 anos. Então, se tu não tivesse visto aquele anúncio no jornal de meia parcela, não tivesse ninguém que tivesse feito consórcio, tu estaria pagando aluguel hoje.
Ou o teu financiamento em 30 anos. É, correto? exatamente, provavelmente. É, Provavelmente. provavelmente. Então, o que acontece? É preciso com que a pessoa venha, se oportunize a entender como funciona e nós vamos fazer o passo a passo. Nós vamos dar a direção exatamente. para ela. Ela vai ver que não é uma coisa assim absurda, entendeu? Ah, mas eu pago 1.500 de aluguel. Eu vou sempre dar orientação aonde ela pode pagar uma prestação, aonde fica confortável para ela. Porque pensa assim, ó, vai passar 1 ano, 2, 3, vai ou não vai? Vai. E aí, que idade está tua filha? 4. 4, né? Ó, foi rápido, né? Foi. Desde que tu parou ali, que tu queria Isso. ofertar. Mas vocês sabem, você tem filha já de quantos anos? Minha filha, a mais velha, é 32. 32. E 15 anos não passou rápido? Passa! Quando a gente olha para trás, uau! Ah. Já passou. Mas aí essa percepção de tempo que tu sempre comenta, né? É. Ou a gente pensa, nossa, 15 anos de um consórcio e a gente paga às vezes 30 de aluguel. Isso, e daí as pessoas vão me dizer assim, eu só queria saber o seguinte, teve uma pessoa que disse para mim assim, tu pode me garantir contemplação? Eu disse, não. Tu tem pressa? Não tenho. Mas nós temos uma saída bem simples, eu disse para ela. 2, inclusive. Nós temos a primeira saída, que é onde é mais barato para ti, que ao invés de tu pagar hoje 360%, tu paga 50%. Que é a taxa, no caso, a carta contemplada já. Eu vou pegar o meu imóvel hoje já direto com a carta contemplada. Isso. Mas hoje, um imóvel de 400 mil, eu vou pagar 200 mil? Porque hoje eles pedem 50% de entrada. Aí, por exemplo, mas eles pedem como? Os clientes, na venda da carta, eles podem pedir de 30% a 50% de entrada, dependendo do que eles pagaram. E é vantajoso para quem compra? Muito vantajoso para quem compra e vantajoso para quem vende. Para quem vende e para quem compra. Então, tem 2 saídas. Uma você compra a carta contemplada e a outra você faz financiamento. E ela me disse, não, mas financiamento é inviável. Financiamento não tem condições, é juro, sobre juro. Eu disse, tem, mas é a tua escolha. Tu tem que pagar o preço. Exato. E um Tem ponto pressa? importante, Suzana, tu e teu esposo são servidores públicos, né? Isso. O salário iria aumentar, que digamos que tivesse ficado só no financiamento, não feito o consórcio. O salário iria aumentar para oportunizar a quitação do financiamento? Não. Nunca Né? sobe. Ela estaria hoje com um aluguel ou somente pagando o financiamento, 35 anos de duração, porque o salário não muda a ponto da gente conseguir uma Exatamente. diferença muito grande. E olha a mudança. Continuou com a vida financeira organizada, normal, só que quitou o seu apartamento tem só mais 2 anos. Se a gente analisar, serão 15 de consórcio 15. e não 35 de financiamento. Gente, É metade, menos da metade Menos do da tempo metade, de uma metade. dívida interminável. É. Agora, transformou a vida de vocês, porque a gente sempre fala aqui sobre realização de sonhos, né? E a casa própria, ela é uma coisa que o brasileiro tem uma paixão por casa própria, né? verdade. O sonho de todas as pessoas, né, é ter a sua casa. É. Própria, sua. E para nós foi uma grande realização ter conseguido conquistar a nossa casa. E agora é só esperar passar esse tempo aí para definitivamente ser nossa mesmo. Falta Isso aí. muito pouco. Falta muito Falta pouco. 2 Isso. aninhos. Agora, nesse processo aí, e isso tem sido uma repetição, né, Suzana? Porque todas as pessoas que sentam aí para contar suas histórias, e a tua eu acho especialmente inspiradora, porque a gente viu aí um casal se esforçando com meia parcela, com aluguel, daqui um pouco com meia financiamento. parcela, financiamento, assim, persistentes, realizando sonhos, adquirindo patrimônio. E aí é muito comum, Ruth, as pessoas que sentam aí nos relatarem que depois dessa primeira grande conquista, esse primeiro grande passo, cartas e cartas e cartas e as conquistas aumentando. Vocês adquiriram mais cartas. Sim, nesse meio tempo eu adquiri uma carta de veículo, né? E daí contemplei em 10 meses, né, Suzana? 10 meses eu fiz a contemplação. Muito rápido, hein? 10 meses. Isso através do lance fidelidade, né? Que Olha cabe aí. ressaltar que tem a cada... Tu pagando em dia as tuas parcelas, a partir da 6ª parcela, tu já concorre com mais essa oportunidade, que é o lance de fidelidade. E foi nesse que eu contemplei. E aí, essa carta, eu não fiz o uso dela. Eu vendi ela e obtive um lucro bem bom em cima dessa venda. Ela pagou quanto, Suzana, nesses 10 meses? Ela pagou
Pagou 5 mil, né? 5 mil. Foi 5 5 mil. mil. E ela vendeu por? 15. 15. Olha, que coisa É. boa! Pagou 5 mil, então, em Isso. 10 meses. E aí, como é que foi? Quando tu foi vender a carta contemplada? Porque é uma possibilidade Isso, de eu- alavancar Ah, ali. financeiro, né? Financeiro, ótimo. Como foi a decisão de vocês? E vocês esperavam que fossem vender por quanto? Olha, eu sabia que, conforme a Suzana me orientou, que vendia bem, né, a carta. Então, fiquei bem satisfeita com o valor que eu consegui. Imagina, em 10 meses, tu ganhar esse valor aí. Investir 5. E ganhar 10 em cima, né? E o detalhe que tu investiu 5, não 5 mil. É. Tu investiu 10 parcelas, 10 parcelas, pagando de 500. Isso, pagando as É parcelas. como se tu tipo, financiasse ali o teu 5 mil, Bem, dividido é. em 10 vezes, Isso. só que recebeu 15. Exato. E agora, tem mais consórcio? Como é que estão os planos para esse ano? A gente continua pagando mais uma carta, mas no futuro, após nós quitarmos nosso financiamento, pretendemos fazer mais cartas, porque hoje em dia é um grande investimento fazer o consórcio. Investir em cartas, porque ou tu usa ou tu vende. Dá uma alavanca financeira bem boa. E tu indica para as tuas amigas, o teu Sim, esposo, sim, familiares? Sim, as pessoas que a gente conhece, que a gente vê que sempre orienta a respeito do consórcio. E manda a gente procurar a Suzana. E o mais legal de tudo não é só para aquisição direta, né? Isso, é para... É para construir também, né? Tu sabe como aconteceu Uhum. com vários clientes. Teve até um relato do Renato aqui, né? Exatamente. Da construção, porque construir sem juro. Isso. Pensa. Isso. Hoje a carta de crédito te proporciona a aquisição do imóvel, a construção e A reforma e a venda também, né? A alavancagem financeira. Isso, a alavancagem financeira. Exatamente. Agora, isso da construção, as pessoas falam que gastam mais em construção, às vezes, do que até em adquirir, por exemplo, o terreno. É um buraco sem fundo. A pessoa gasta. E o consórcio possibilita que tu compre, que tu faça essa construção sem juro. Olha só. Qual é a diferença, então, tá? Eu vou fazer uma construção pelo consórcio, eu vou fazer uma construção pelo financiamento. Pelo financiamento, mesmo que eu tenha o terreno já, eu vou ter que fazer um aporte de dinheiro, primeiro, para poder fazer a construção. Então, eu tenho que dar 30% lá, por exemplo, do meu imóvel, para iniciar uma construção. Com o consórcio não é preciso, tá? Vocês têm o terreno, já está quitado, vai alienar o terreno, não precisa dar aporte nenhum, começa-se a construção pelo consórcio. Olha que diferença que faz isso na vida. Dá uma boa diferença, né? Hoje, quando tu olha o teu futuro, né, já não tem aquele peso daqueles 35 anos, que era uma preocupação na vida financeira da tua família. Hoje, quando tu olha para o teu futuro, tu tem planos de adquirir patrimônio, de alavancar a vida financeira de vocês? Sim, que acho que todos nós sempre temos planos de nos melhorar, né? Primeiro a gente dá o primeiro passo, adquirir um apartamento, depois tu quer adquirir um apartamento maior e assim vai. Temos bastante planos para o futuro, para alavancar. Muitos sonhos para se realizar. É isso aí. E que assim seja. E através do consórcio, Através isso que é do bacana. consórcio. Né? Agora, Não, depois, histórias... como a Suzana não disse uma vez, depois que o mosquitinho do consórcio te pica, deu. Tudo que tu vai fazer de aplicação, de coisa, pensa, é o consórcio, através do consórcio. Se tu pudesse dizer uma mensagem, olhar para essa câmera e dizer uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando do que o consórcio mudou na vida de vocês, Sim. o que é que tu diria? Eu digo assim, as pessoas que estão procurando melhorar financeiramente, adquirir seu imóvel, seu carro, ou fazer essa construção, reforma, dê uma atenção ao consórcio. Procure a Suzana, que é corretora, procure algum corretor de consórcio e tire as suas dúvidas. E aqui eu sou prova que isso acontece, e muitos outros que têm vindo aqui, que isso acontece de fato, que muitas vezes as pessoas têm aquela... mas será que acontece, né? Não, acontece, é de verdade. Procure se informar, procure orientações. Hoje em dia as redes estão aí para isso, hoje em dia os contatos é muito instantâneo. E ao mesmo tempo que hoje em dia as redes estão aí, os contatos também são muito instantâneos, também as pessoas têm muito aquela coisa do para ontem, né? Mas eu quero para ontem. Não, se organizem, procure alguém que te oriente. E assim, às vezes vale a pena esperar um pouquinho, te organizar um pouquinho para te não perder dinheiro e ganhar tempo, né? Que o mais importante é o tempo, né? Esse a gente não volta, né? Financeiramente a gente se reconstrói, mas agora o tempo não volta. Então é isso aí.
Olha que lição. Exatamente. Olha só. a O Suzana- mais importante é o tempo mesmo, tempo. viu? Perfeito. Mas Porque- o tempo é mesmo, o tempo não volta. E eu- Financeiramente, tu recupera, mas o tempo que passou não volta. Não volta mais. É. E aquilo que tu estava falando ali é interessante, procurar uma pessoa que seja um Capacitada, profissional, né? isso. Especialista em consórcios. Isso. E que seja da tua cidade, né? Por favor, não vai correr atrás pelas redes lá. Isso. Procure, assim, alguém físico, né? Procure alguém que tenha um endereço físico. Procure a história dessa pessoa. Procure isso. Tenha, assim, ó... Para te ter mais segurança, procura o tempo dessa pessoa que está no ramo. Não vão atrás de qualquer aventureiro que se aparece, vendo consórcio, né? E Não. promessa de contemplação. E promessa essas não coisas. existe. Promessa. A Suzana nunca me deu promessa de contemplação, não. Isso não tem como te dar. Vai contemplar, Vai mas contemplar, não tem como não dizer sei a data, quando. né? Não Sim, sei sim. Mas pode. Agora eu posso dar uma previsão também, a né? previsão. Hoje, pelo que nós. Existe alguns pelo que métodos, mudou, né? Exatamente. Existe Mudou, alguns métodos e desse alavancagens elemento. Isso. muito grandes dentro do Isso. grupo. Eu Isso. posso dar uma previsão, não posso dizer que não, entendeu? Vai, em 2 anos. Mas muitos em 3 anos ali contemplaram em função de quê? Só me ouvindo, pagando em Isso, dia. a organização pagando em dia, certinho, te aumenta mais as chances de contemplar, que aumenta mais as oportunidades, né? São Fidelidade tem 6, É. 12 e 18 meses, 18 né? meses. Agora eu ia falar sobre isso aí. Olha só, 6 meses hoje já te dá uma diferença grande num grupo, Tá. aonde, vamos botar um exemplo aqui, que 50% já não concorram contigo. Ah, 6 Suzana, meses. muito? Aham. Porque tu vai ser aproximação pelo sorteio, né? Então, tu vai ganhar um número e nessa aproximação 50% não está em dia. Pode ter certeza disso aí. Atrasou uma no meio. Aí tem que pagar 6 para alcançar, né? Isso. 12, já foi dito até pelo nosso coordenador da HS aqui, Sim. 35% Nossa. do grupo, Olha isso. do grupo que foi feito o último levantamento, Ruth, 35% participaram. Nossa, eu acredito. 1.000 pessoas em 3.000 participaram do lance de 12. O que eu quero dizer com isso? Que vai afunilando de uma forma em que tu vai contemplar na linha do tempo ali, mesmo que tu esteja distante, bem distante. Distante do número Do sorteado. número sorteado. E no 18, que foi feito, né, a projeção para o lance Fidelidade 18, foram 25% do grupo. Ou seja, 750 pessoas Incrível. em 3.000. Aí ficou melhor, né? Então, olha como é importante Em 18 a fidelidade. É. 1 ano e meio e já foi dado essa projeção do grupo. Quer dizer assim, vale entender que esse boleto é teu, né? É o único boleto que é teu de verdade, eu vivo te falando. É o boleto de ouro, é o boleto para ti. Se tu fizer uma reserva, não importa o valor que tu fizer, gente, tu tem que fazer uma reserva todos os meses, tu tem que guardar um pouquinho todos os meses. Não vai importar quanto tu vai colocar, mas tu tem que fazer essa reserva, fazer esse planejamento para mudar de vida, fazer uma direção, fazer uma vida diferente, né? Não Exatamente. adianta tu ganhar bastante dinheiro, como eu vejo muitos casais aqui que ganham bastante dinheiro e não direcionam aquilo para fazer algo melhor pro futuro, né? Exatamente. Realização de sonhos, Isso. de projetos. Exato. Tu começa investindo um pouquinho, esse pouquinho todo ano vai tendo as suas correções, e quando vê, tu já tá num montante e tu tá lá no futuro, tá te garantindo, né? Porque a gente não, às vezes a gente não sabe empregar o que a gente ganha no hoje, e aí no futuro tu não vai ter nada, não vai ter uma perspectiva de nada. Olha, perfeito. Quantos ensinamentos tivemos hoje? E é o ganho garantido. E é o ganho garantido. E por que é ganho garantido? Não porque tu contempla. Aí eu digo, mas como assim é ganho garantido não como tu contempla? Ou às vezes me dizer, eu vim aqui porque me falaram que tu vende o ganho garantido. Aí vende a ideia, né, do ganho garantido. Sim, eu vendo o ganho garantido. A ideia é simples. Inclusive foi criado por nós, né? HS Consórcios, é verdade. Não, pela Suzana Henrique. Pela Suzana. O ganho garantido. O ganho Sim. garantido é da Sim, Suzana sim, Henrique. sim. Que já foi projetado, inclusive hoje a minha empresa é Suzana Rig Ganho Garantido Limitado. Então, eu até quis patentear, né? O nome Ganho Garantido. Mas o ganho garantido, Ruth, não quer dizer que tu vais entrar hoje e vai contemplar amanhã. Não. O ganho garantido é exatamente o rendimento que tu tens todo ano.
que é garantido que tu vai ganhar dinheiro e tu vai ganhar muito mais. E aquilo que tu está ganhando a mais vai valer como lance para bater e reduzir o teu saldo devedor. Então, este é o ganho garantido da Susana Higg. Esse é o ganho garantido que você pode ter certeza que você vai ganhar e não vai perder, a menos que você não queira pagar em dia. Aí é diferente, né? Eu não tenho o que fazer. Regra básica, precisa pagar em dia. Precisa pagar Para em dia. aproveitar tudo Todos os que o benefícios. consórcio Isso. oferta, né? Exatamente. Mas Pagamento em perfeito. dia. Que bom, né, Susana, que nós tivemos a oportunidade de ouvir a história aqui tão inspiradora da Ruth, da família da Ruth, a filhinha dela aí com 4 anos, daqui 2 aninhos já tem um apartamento aí, consórcio, tudo pago, Vai tudo poder certinho. dar esse apartamento de lance no outro consórcio. Sabia? Exatamente. Que eu posso agora dar o apartamento, o valor do apartamento no outro consórcio. Aí tu já pode só trocar assim, ó. Não Isso. precisa nem ficar esperando nada mais. Já não está saindo mais E desse taca zero. reduzindo pela metade. Porque em vez de pagar, por exemplo, por 600 mil o novo apartamento, tu vai pagar sobre 300, porque 300 tu já tens, né? Exato. Então vai pagar uma parcela de 300, continuar pagando a parcela se tu quiser, se é que você está pagando lá de, Sim. né, de 1.900, no teu novo apartamento aí. Que dando upgrade. Um upgrade muito grande, né? Com Pode certeza. o que tu quiser. Pode crer consórcio. Pode criar consórcios. Muito obrigada, então, Ruth, por ter compartilhado, né, com as pessoas que estão assistindo e vão pensar, nossa, eu vou me livrar desse meu financiamento, eu vou fazer um consórcio. Ou as pessoas que não fizeram o Isso. financiamento, eu vou adquirir através Ou do aqueles consórcio. que têm medo, né, Cris? Que a Exato. palavra maior, eu acho que para tudo, né? Que a pessoa não consegue a dar o pontapé inicial é o medo. Mas Exato. o medo de quê? De pagar 35 anos? Ou de pagar em 15, como a Ruth está fazendo? É. Qual é o maior medo? Qual é o maior medo, né? Ruth, Qual é muito o maior obrigada, minha tempo? querida. Não, por isso eu Fico muito agradeço. feliz, E tá? espero Tu que está o aqui meu conosco. depoimento ajude muitas pessoas. Nossa, com Nossa. certeza. Na Não, e, aquisição do seu o sonho. nosso projeto é isso, tá, meu bem? É estar aqui falando dos resultados dos nossos clientes e mostrando para vocês que vocês também podem e que vocês, a partir desse relato da Ruth e de outros que vocês têm visto nos podcasts, saber que é verdadeiro e que vocês podem contar conosco sempre. Perfeito. Muito obrigada, então, à nossa anfitriã, Susana Higg. Muito obrigada à nossa convidada, Ruth. Muito obrigada ao David e a você que conheceu essa história inspiradora, para ter certeza que você também pode. Basta acreditar que o consórcio é um caminho que viabiliza a realização aí dos seus sonhos. Esse foi o Pode Crer Consórcios, 15º episódio. Um beijo!